A Bíblia fala, meus irmãos, isso é uma verdade, que Deus, Ele chama pessoas. Deus chama pessoas, sabia? É isso que Deus está fazendo. Deus está chamando homens, mulheres, Deus chama jovens, Deus chama adolescentes, Deus chama até mesmo crianças. Deus, Ele está fazendo isso neste mundo. E Deus, Ele chama com dois propósitos bem claros e definidos. Deus chama as pessoas, primeiramente, para um relacionamento, para uma aliança. Deus chama as pessoas para andar com Ele, viver uma vida e conhecê-lo progressivamente. Mas há um segundo propósito de Deus chamar. Deus chama as pessoas também para servi-lo. Deus chama a pessoa para servi-lo. Esse serviço acontece dentro da igreja, dentro da sua casa, na rua, na casa de um amigo, até mesmo no seu local de trabalho. Você está servindo a Deus. Deus chama as pessoas para esse serviço. E nesse serviço, nesse objetivo, tanto para o relacionamento quanto para o serviço, quando Deus chama, acontece uma coisa. Não uma coisa muito agradável, não. As pessoas, diante do chamado divino, diante de Deus nos chamando, as pessoas dão desculpas. Pessoas dão desculpas para não aceitar, então, esse chamado de Deus em sua vida. Nós vemos isso em várias personagens da Bíblia. Nós vemos isso durante a história, nós vemos isso no nosso dia a dia. Inclusive, o texto que nós leremos agora vai falar exatamente disso. Chamado de Deus na vida de Moisés, e como ele, de alguma maneira, deu desculpas, mas Deus, na sua graça, na sua paciência, na sua misericórdia, no seu amor, respondeu todas as desculpas de Moisés. Nós vamos ver isso no texto de hoje. Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. E diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe a leitura na sua Bíblia ou está sendo projetado ali. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eteu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo.
Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aqui a palavra do Senhor. Bom, baseado nesse texto, o tema da mensagem de hoje é Deus nos chama. Deus nos chama e Ele remove todas as nossas desculpas. Vamos ver então, em primeiro lugar, o chamado de Deus na nossa vida. Mas primeiramente, precisamos entender um pouco a respeito do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, para aqueles que não sabem, ele foi escrito há muito tempo atrás, há 1500 anos antes de Cristo. E esse livro de Êxodo, ele narra basicamente duas histórias. A primeira história, ele narra como Deus liberta o seu povo da escravidão. Essa é a primeira história que é narrada em Êxodo. A segunda história é como Deus agora conduz este povo até a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E a razão por que Deus faz isso, porque Ele liberta, porque Deus conduz o seu povo de forma amorosa, é por causa da aliança dele. Se você olhar lá no livro de Gênesis, você vai lembrar que Deus ele fez uma aliança com Abraão. Ele havia feito promessas para a sua posteridade. E agora então ele está cumprindo esta promessa que havia feito a Abraão. No capítulo 1, narra basicamente o sofrimento. Sofrimento do povo de Israel e como eles estão se multiplicando, tanto que debaixo daquela escravidão, os egípcios ficam um pouco com medo de tanto que eles estão se multiplicando. Ficam com medo talvez de uma rebelião. Mas o capítulo 2 muda um pouco o cenário. O escritor de Êxodo, que é Moisés, narra o seu próprio nascimento, como foi o início da sua vida, e como ele ali naquele momento difícil, momento onde estavam matando todos os bebês, homens, machos, ele narra que ele foi salvo, e ele também foi adotado pela filha de Faraó, cresceu ali, viveu daquela maneira, e aí depois, não contam como que foi a adolescência ou a juventude de Moisés, agora ele tem 40 anos de idade, e diz que ele, adulto, ele vai enfrentar um egípcio por causa de uma pessoa que está sofrendo. Então ele mata esse egípcio, foge para Midian, e lá ele se casa e se torna um pastor de ovelhas. Isso é contado no capítulo 2. Então no capítulo 3, nós chegamos de fato agora no capítulo 3. Capítulo 3, Moisés não é um moço de 40 anos. Agora ele é um senhor. Moisés agora ele tem 80 anos de idade. E acontece esse fato impressionante na sua vida. Deus o chama. Deus chama Moisés aos seus 80 anos de idade. Só que o chamado de Deus na vida de Moisés foi algo sobrenatural. Nós vemos o texto que Deus ele se manifesta ali por meio de uma epifania. Algo que Deus ele se manifesta a sua própria presença por meio do fogo. Sarça, uma planta comum daquela região começa a pegar fogo. E o normal é que quando pega fogo é se consumir, é ficar totalmente carbonizado. Mas não, isso não acontece. A sarça arde, queima, mas não se consome. Essa história que nós vemos, Deus chamando Moisés para estar com ele, Deus chamando Moisés para uma grande tarefa, libertar o seu povo. E aí nós chegamos então no versículo 10, onde de fato Deus diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Como disse no início da mensagem, digo novamente, Deus está chamando pessoas. Você quer saber o que Deus está fazendo no mundo? O que Deus está fazendo no mundo, pastor? Deus está chamando pessoas.
Deus está pegando pessoas de todas as idades, de todas as etnias, de toda classe econômica. Ele está chamando essas pessoas, tocando em seus corações. E a Bíblia fala que Ele está tirando essas pessoas das trevas e trazendo para o reino do Filho do seu amor, para o reino de luz. É isso que Deus está fazendo, chamando pessoas. Quando o Senhor Jesus ele estava na terra, no seu ministério terreno, Ele também fez isso. Ele começou a andar e chamar as pessoas. Eu me lembro quando Jesus ele passa na praia, ele faz um passeio na praia, e ali ele encontra os seus primeiros discípulos, André e Pedro, 2 irmãos, pescadores, estavam no barco, e diz que Jesus chama eles de forma muito simples. Marcos capítulo 1, versículo 17, narra esse evento. Ele diz exatamente assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. E eles largaram tudo e seguiram Jesus. Observe que nem sempre o chamado de Deus é algo dramático. Aparecendo numa sarça, uma sarça pegando fogo. Também não é aparecendo para o apóstolo Paulo. Às vezes Deus chama as pessoas de forma simples. Venha, me siga. Apenas uma palavra. Isso é capaz de mudar completamente o coração daquele que é chamado por Deus. Apenas uma palavra. Nós vemos aqui claramente que primeiro Jesus chama: vinde após mim. Venha até a mim, siga-me, tenha comunhão comigo. Jesus chama primeiramente para um compromisso, para algo sério, para um relacionamento com Ele. E relacionamento com Jesus é algo que deve ser valorizado imensamente por nós. Ter relacionamento com Deus deve ser algo que nós devemos abraçar de todo o nosso coração. E Jesus fez isso. Jesus faz isso. Jesus, Ele chama para um compromisso com Ele, viver uma vida com Deus. E é interessante que Deus, Ele não chama, Jesus, Ele não somente chama para salvação, que é assim mais ou menos que as pessoas pensam. Jesus está chamando somente para salvação. Você tem que pensar quando você morrer, para onde você irá. Sim, Jesus chama. Jesus chama para as pessoas serem salvas, para as pessoas terem ali, desfrutarem das suas bênçãos na eternidade, mas não somente na eternidade. Jesus chama para que nós tenhamos uma vida com Ele aqui na terra, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de obediência, principalmente uma vida desfrutando das suas bênçãos e principalmente desfrutando da sua presença. Isso é a maior dádiva dada pelo nosso Senhor em seu chamado. E é interessante que quando nós começamos a estudar como Jesus ele chama, nós vemos que Jesus ele não brinca de chamar. Fulano, vem cá. Não, peraí, não é você que estou chamando. Não, Jesus ele é pontual. Jesus ele é objetivo. Quando ele chama, ele não brinca. Seu chamado diz que é eficaz. Alguns dizem que é irresistível. É irresistível você ouvir a voz de Jesus Cristo te chamando e você não falar: eis-me aqui. Esse chamado ele é especial na nossa vida. Paulo diz que esse chamado, para aqueles que estão se perdendo, é uma loucura. É loucura para os que se perdem. Mas para nós, quando nós vemos Deus chamando as pessoas, Deus chamando nossos amigos, Deus chamando pessoas, sabe que os salvos eles vêm e como eles ficam? Paulo diz que eles falam que isso é poder de Deus. Poder de Deus para nós que somos salvos. Deus chamando as pessoas. Pedro afirma que esse chamado, ele é tão maravilhoso, ele é tão especial e é radical. Ele narra que
Jesus Cristo, quando nos chama, Ele tira a gente das trevas e transporta para a luz. Esse é o chamado de Deus, é o chamado de Cristo na nossa vida. Falar de chamado, falar daquilo que Deus faz na vida do homem, faz na vida e fez na vida de muitos aqui, não tem como eu não fazer essa pergunta para que você reflita. Você já ouviu o chamado de Deus? Você já ouviu Jesus falando com você por meio da palavra? Você já ouviu Jesus dizendo para você: me siga? Você já ouviu Jesus falando para você: venham a mim, você que está cansado e oprimido? Já ouviu esse chamado? Bom, o meu desejo, a minha oração é que sim, que você ouça esse chamado. Pelo contrário, você está em perigo. É um grande perigo quando você não ouve esse chamado de Jesus: venha até mim. E por que é perigoso assim? Porque a Bíblia fala que nós não podemos passar esta vida sem ouvir o chamado de Deus, o chamado de Jesus. Minha oração, a oração desse pastor, é que você escute Jesus Cristo falando com você: venha, venha, eu estou te chamando para uma vida, para um compromisso comigo. E a minha oração é que você fale: eis-me aqui, Senhor, eu quero. É que você dê o próximo passo até Cristo. Ele te chama e você fala: Senhor, eu quero. Você progrida na sua vida, no seu discipulado. Você progrida na sua vida cristã. Que você avance para cada vez mais perto de Deus. Não aceite ficar parado, estacionado. Não aceite a sua vida como ela está. Principalmente a sua vida espiritual. Não aceite. Busque a Deus. Se Ele está falando ao seu coração, se Ele está chamando você para esse compromisso, aceite. Aceite de todo o coração. Esse é o meu desejo. É isso que eu quero. Claro, é isso que Deus quer também. Voltando então ao texto, Deus ele chamou então Moisés para se juntar a ele na obra que era plano de Deus. Era plano de Deus tirar o seu povo, salvar o teu povo ali da escravidão. Então Deus ele chama Moisés: vem Moisés, vamos lá salvar este povo, vamos libertar. Vamos lá que eu quero de alguma maneira te usar nesta obra. E a resposta que Deus ele esperava de que Moisés desse era a mesma resposta que nós vemos Isaías. O profeta Isaías, se você ler lá no capítulo 6, fala que o próprio Senhor, Isaías ouviu o chamado do próprio Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diz a Bíblia que Isaías respondeu em alto bom som: eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, Isaías estava dizendo: eu estou totalmente disponível para o Senhor. Não há nada que me impeça neste momento de te servi-lo. Foi isso que Isaías respondeu. Era isso que Deus queria que Moisés respondesse prontamente. E Deus chama Moisés: Moisés, vai, eu estou indo com você. E Moisés faz o quê? Olha que diante desse chamado, não chamado de um pastor, não chamado de um patrão para um funcionário, não um chamado de um prefeito, de um presidente, de um rei, um chamado divino, um chamado do próprio Deus. Moisés faz o quê? Moisés dá desculpas. Diante do chamado de Deus, ele dá desculpas. Mas, graças a Deus, todas essas desculpas elas são respondidas pelo Senhor. E essa é a segunda lição dessa mensagem.
como Deus, Ele remove as nossas desculpas ao chamado. A primeira desculpa de Moisés foi a seguinte: foi a sua insegurança pessoal. Moisés diz: quem sou eu? Lá no capítulo 3, versículo 11, diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés aqui, ele está apavorado. Ele está sentindo um peso nas suas costas. É uma grande tarefa que Deus está o chamando para realizar. E aí, você observa que ele se sente totalmente inadequado para essa tarefa. Ele diz: quem sou eu? A preocupação aqui de Moisés é que ele não é ninguém. Quem sou eu? Ir lá falar com o homem mais poderoso da terra? Quem sou eu para representar o Deus Todo-Poderoso diante de Faraó, diante do teu povo? Quem sou eu para conduzir este povo até a terra prometida? Quem sou eu para chegar diante de Faraó e falar: liberta o meu povo? Moisés conhecia muito bem como funcionava o Egito. Ele sabia como os faraós, que faraó é um título, não é um nome, como eles eram exigentes, como que eles eram maus. Ele falando: quem sou eu? Quem sou eu? Talvez, diante dessa grande tarefa, Moisés esteja pensando dessa maneira, talvez um modo depreciativo de si mesmo, devido ao seu passado. Nós sabemos que o passado de Moisés não foi muito bom lá no Egito. Foi manchado por um assassinato, mas também tinha suas honras. Ele era um príncipe, criado pela filha de Faraó. E agora a situação dele? Ele é um senhor de 80 anos de idade. Ele é apenas um pastor de ovelhas. E olha que interessante, as ovelhas não são nem dele. Diz o texto que o rebanho, ele é do seu sogro. E aí ele diz: quem sou eu? Olha para mim, Deus, eu não sou ninguém, sei lá. É como se eu tenho certeza. Eu não tenho condições nenhuma. Meus irmãos, o tempo passa, os anos passam, mas as desculpas não mudam. Diante do chamado de Cristo, muitas pessoas se sentem desta maneira. Deus chama e às vezes a gente se sente desqualificado para poder servi-lo, para atender esse chamado. E claro, quando eu falo esse chamado, Deus chama a igreja para uma tarefa do discipulado, uma tarefa da evangelização. A gente se sente, às vezes, desqualificado para falar de Jesus para as outras pessoas, porque você vai falar para aquela pessoa e a pessoa vai olhar para você e vai assim: quem é você? E aí você fala: quem sou eu? Olha para a sua vida, você tem certeza que você vai falar de Jesus para mim? Você vai me convidar para ir para a igreja? Você vai fazer um discipulado? Você vai me acompanhar? Você vai orar por mim? É assim que as pessoas se sentem. E mais, vou aproveitar o momento e ensinar a igreja. Tem pessoas que pensam que é só o pastor que prega. Não, é o pastor que tem que ir lá naquele fulano lá, pregar para ele. É o pastor que tem que acompanhar, Afinal, é o pastor da igreja. Não. Todos nós somos chamados. Se você olhar para a palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, fala da missão que Jesus dá a todos, não somente pastores, evangelistas e missionários. Ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Essa é uma tarefa não somente para os discípulos específicos, apóstolos de Jesus, que estavam ouvindo da própria boca de Jesus aos seus ouvidos: ide. Isso é uma tarefa somente para aqueles discípulos, não é somente para pessoas com um cargo na igreja.
Isso é uma tarefa para todos nós. Todos aqueles que foram chamados por Cristo, independente do tempo que eles foram chamados, têm uma responsabilidade: pregar o Evangelho, fazer discípulo. Não devemos pensar que nós não temos capacidade para isso. Devemos antes lembrar que quem nos escolheu foi Deus. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele vai te abençoar. Deus escolheu e enviou Moisés. Moisés demonstrou então a sua fraqueza e deu a sua desculpa ao chamado. Mas diante disso, observem a resposta de Deus. Deus diz: eu estarei contigo. Versículo 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Diante daquela objeção de Moisés, Deus então o encoraja. Observem que Deus ele poderia concordar com Moisés. Fala: Moisés, realmente, sei quem é você, Moisés. Você é nada, você é ninguém, você realmente não tem capacidade nenhuma de me representar diante de Faraó. Você saiu fugido. Olha para você está pastoreando ovelhas que nem são suas. Deus poderia aumentar e fomentar os próprios pensamentos que Moisés tinha a respeito de si. Deus poderia fomentar aquela objeção. Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. O Senhor, Ele não diz coisas a respeito de Moisés, sobre quem ele é, porque não se trata de Moisés, se trata de Deus. Não se trata de quem Moisés é ou quem ele pensa ser, se trata de quem Deus é. É disso que se trata o chamado, de quem Deus é. E Deus responde: eu serei contigo, Moisés. Deus promete para Moisés: eu vou com você. É como se Deus tivesse falado: você acha que eu ia te chamar para uma obra, ia te enviar, ia deixar você ir sozinho? Não, eu vou contigo. E Paulo disse exatamente isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 26, versículo 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Se Deus te chamou, glorie-se no Senhor. Não é e não se trata e não se apegue a quem você é. Não se apegue ao seu estado, às suas capacidades. Se apegue em quem Deus é, nas suas palavras, nas suas promessas. Ele diz: eu serei contigo. Mas ainda olhando aqui para o versículo 13, Deus ele não somente fala isso, mas ele acrescenta algo a mais. Versículo 13 diz: e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Lembre sempre, sinal é como uma placa que aponta para algo. No caso aqui, esse sinal apontaria para a aprovação de fato que Deus chamou e escolheu Moisés. Diante da hesitação, Deus entende que é necessário fazer uma promessa. Moisés, eu estou te chamando para liderar o povo. E a prova disso
Vai ser que depois que você libertar o povo, você vai trazer esse povo para este monte, Monte Horebe, o monte de Deus, e vocês vão adorar a Deus neste monte. Deus mostra para ele que estaria com ele todo o percurso. E aqui há um consolo para o nosso coração. Aqui há um consolo para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que passam por aflições, para aqueles que estão desesperados, muitas das vezes não sabem o que fazer. Esse texto afirma que Deus ele é conosco. Que Deus ele promete, quando ele nos chama, ele promete que estará conosco. E se ele estará conosco, ele não vai nos abandonar num momento difícil. Ele promete estar conosco em todas as nossas aflições, para nos encorajar, para nos ajudar, para nos sustentar com a sua graça. Isso é promessa, isso é consolo ao nosso coração. Deus vai estar comigo. Deus vai estar comigo. E meus irmãos, devemos sempre lembrar que quando Deus nos chama para o seu serviço, Ele diz para nós o seguinte, Isaías capítulo 41, versículo 9 e 10. Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Se Deus nos chamou, meus irmãos, Ele tem o pleno conhecimento das nossas incapacidades, das nossas fraquezas. Ele nos conhece intimamente. A Bíblia fala que Ele lembra da nossa estrutura. Sabe que nós somos pó. Ele conhece as nossas fraquezas. Se Deus nos chamou, Ele sabe também que por meio do seu poder nós podemos cumprir a missão e o serviço dele. Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus nos chamou, Ele nos envia para a sua obra, mas nunca sozinho. Lembre-se sempre, aquele que disse, ide, fazei discípulos, no versículo posterior ele nos consola dizendo, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus nunca nos abandonará. A Bíblia fala que até uma mãe que tem o seu filho amamentando pode se esquecer, mas Deus ele não se esquece. Uma mãe pode esquecer do seu filho, é coisa rara, mas Deus não se esquece. Deus ele promete, Ele é fiel à sua palavra, às suas promessas, e Ele promete estar conosco. Por que temer? Por que temer? Essa palavra é para mim, essa palavra é para você nesta noite. Deus está te chamando, Deus está te chamando, mas Ele também está te dando promessas, te incentivando e te motivando a cumprir e aceitar esse chamado. Se você foi chamado por Deus, Ele te deu um dom. Todos aqueles que Deus chama, Ele presenteia com dons. Alguns Ele dá mais, outros Ele dá menos. Isso não faz o caso, não é importante agora. O importante é que Deus dá um dom. E se Deus dá um dom, o mais difícil é descobrir qual dom que Deus me deu. O que Deus me deu? De qual maneira eu devo servi-lo? Por que eu falo isso? Porque quando Deus chama as pessoas para servir, alguns Deus chama para servir como pastor, de forma integral. Outros Deus chama para ser um evangelista no país, vai fazer missões estrangeiras. Mas o fato é que Deus chama pessoas para servir em igrejas locais. Deus chama pessoas para servirem em igrejas.
E todos nós somos chamados para servir ao Senhor. Nós devemos fazer isso de acordo com o dom que Ele me deu e para a glória dEle. Como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10 ao 11. O apóstolo Pedro diz assim para a igreja: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quais são os seus dons? Para que Deus te chamou? Saiba que essa pergunta nunca vai ter uma resposta. Eu não posso fazer nada, eu não sei fazer nada, eu não tenho dom nenhum. Não é bem assim. Se Deus te chamou, Ele te capacita, nem que seja um dom. E você deve oferecer isso a Ele. Você deve oferecer isso à sua noiva. Você deve servir com os seus dons. A Moisés, Deus deu vários dons a ele, mas usou também aquilo que ele tinha. 40 anos de experiência, trabalhando ali com ovelhas. O que você tem? Já vê que mais à frente, no capítulo 4, Deus pergunta para ele: o que você tem na mão aí, Moisés? Ele fala: tem uma vara. Aí você serve, vem cá que eu vou fazer milagres por meio desta vara. Um pedaço de pau. O que você tem para oferecer a Deus? Deus quer usar, não aquilo que você não tem, Deus quer usar o que você tem. Só que você tem que apresentar isso diante dele. Você tem que oferecer isso a Deus. Moisés aqui então, ele não só questiona a sua identidade, quem eu sou, mas ele também questiona a autoridade que ele teria para liderar. Essa é a segunda desculpa que ele dá ao chamado de Deus. Ele diz: não tenho autoridade, eu conheço de forma insuficiente. Versículo 13: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, é como se ele estivesse falando, suponhamos que eu vá e fale aos filhos de Israel, e eles me disserem: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direis? Depois de contar então das suas incapacidades, quem sou eu? Moisés agora passa a falar das suas insuficiências. Nesses versículos, Moisés está dizendo ao Senhor: eu não sei o suficiente sobre quem você é. Apesar de Deus ter se revelado para Moisés ali no versículo 6, como Deus dos seus antepassados, Deus dos seus pais, Moisés agora, ele parece precisar e necessitar de algo a mais. Ele acha que o que ele conhece de Deus é insuficiente. Falta um nome adequado para eu apresentar para as pessoas. É como se ele estivesse falando, diante das autoridades, diante de Faraó, diante do povo, teu povo, diante das autoridades do seu povo, eu preciso de um nome de autoridade, eu preciso dessa autoridade, desse nome que vai revelar o seu caráter. Muitas pessoas também se sentem como Moisés, incapazes de servir o Senhor como deveria. Conforme eu disse, se sente inadequado. E às vezes é porque não conhecem o suficiente. Mas eu nunca li a Bíblia. Eu nunca frequentei muito a igreja. Eu vou falar de Jesus, eu vou chamar as pessoas para ir na igreja. Sim. Mas vamos lá, vamos avançar. Observem a resposta de Deus a Moisés, que Deus falou para encorajá-lo. Deus, ele responde: eu sou o que você precisa, eu sou o que sou. Versículo 14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Deus está aqui em essência dizendo para Moisés:
Apenas faça o que eu digo e eu te mostrarei quem eu sou e como você precisa de mim. Deus aqui, ele se refere a si mesmo como eu sou o que sou, para revelar para Moisés o seu caráter. É como se Deus estivesse falando assim, ó, não tem outro igual a mim, não há outro. Eu sou o que sou, não há outro igual a mim, não existe outro Deus igual a mim. Você sabe muito bem que nós somos pessoas criadas, né? Você foi criado por Deus. E não somente isso, você precisa de Deus para sobreviver. Ele que te sustenta. Mas Deus não é assim. Deus, ele é autossuficiente, autoexistente. Ele não precisa de ninguém para existir e muito menos para se sustentar. Ele é autoexistente. Ele sempre foi, sempre será, sempre é Deus fiel, Deus que ele é confiável. Isaías 44, versículo 6, ele fez essa declaração. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus, não há outro Deus. E disse mais o Senhor, assim dirá dos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Quando você vê que esse eu sou, Deus está falando o nome dele. Yahvé, Deus da aliança. Deus está aqui encorajando Moisés e está ali se revelando para Moisés seu próprio nome. E aqui, em português, são duas palavras, eu sou. Em hebraico é apenas um nome. E Deus está dizendo para Moisés, e está dizendo para nós, que Ele é o que nós precisamos. Deus é o que você precisa. Quando o Senhor Jesus estava na terra, Ele fez várias declarações, como sendo o eu sou do Antigo Testamento, o Yahvé do Antigo Testamento. Jesus, ele falou várias vezes, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. Ou seja, Jesus é tudo que você precisa. Jesus é tudo que você precisa para responder e cumprir o seu chamado de Deus em sua vida. Então, nessa noite, não permita que uma falta de qualificação, eu não fiz faculdade, eu não fiz doutorado, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho posse suficiente, eu não tenho habilidade. Não deixe que isso nessa noite te impeça de responder ao chamado de Deus. Não deixe. Não deixe que essas coisas, essas incapacidades, essas insuficiências te impeçam de ser a pessoa que Deus chamou você para ser. Deus chamou você para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não deixe que as outras coisas, pecado, vozes na sua cabeça do inimigo te impeçam, até mesmo a sua própria perspectiva a respeito de si mesmo, te impeça de você responder e ser essa pessoa. Eu sou uma pessoa de Deus. Lembre-se, diante desse chamado de Deus, chamado para serviço, para o serviço. Lembre daquela palavra que o apóstolo Paulo, ele disse. Ela é bem conhecida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus te chamou para uma obra, não pense. Apenas lembre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, nós somos então corajados, capacitados para servi-los. Deus nos dá autoridade para servi-lo. Você fala talvez, mas eu não tenho unção. Ele fala que dá unção para você, te dá poder, para você falar dele para as pessoas. Mas eu vou falar, eu vou gaguejar, eu não vou saber explicar. Ele vai te dar poder. A Bíblia fala que ele te dá o Espírito Santo que te capacita.
Ele te capacita para fazer a obra dele. O que você tem que fazer não é confiar em si mesmo, nas suas habilidades e na maneira como você vai falar ou não. Você tem que confiar na presença dele. Ele está com você. Confia no nome dele. Por isso, você nesta noite está desanimado, se sente desencorajado a dar o próximo passo, a seguir em frente, a dizer sim para o chamado de Deus. Talvez você olhe para você e você fala, realmente, está igual Moisés, né? Não tem jeito, pastor, não tem jeito para mim, não tem jeito, a minha vida está assim, não vai para frente, você não sabe como está a minha vida, você não sabe como está o meu coração, não tem como eu servir a Deus, não tem como esse negócio de ser crente, de se batizar, não tem como, pastor. Para você deve estar pensando somente, isso é impossível. Mas lembre-se, para Deus, tudo é possível. Para você é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Guarde essa palavra no seu coração. Essa palavra serve para nós, que muitas das vezes estamos desanimados. A Deus tudo é possível. Tudo é possível. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte na 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, o apóstolo Paulo disse, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está vendo? Deus chama você para ser um ministro, uma ministra da nova aliança. Para você chamar as pessoas. Deus quer fazer uma nova aliança com você. Ele não está falando somente de pastor, está falando do sacerdócio universal dos santos. Todos nós somos chamados por Deus para esta obra. Concluindo então, talvez, não sei, né? Porque eu vejo os rostos, eu vejo as expressões, eu não vejo o coração. Mas talvez você no seu coração, diante do chamado de Deus, esteja igual Jonas. Lembra da história de Jonas? Deus fala com Jonas, Jonas, vai para Nínive, estou te enviando, vai Jonas. E Jonas falou, para lá? Ele para lá. Ele pega sentido contrário, ele vai, ele foge. Talvez seu coração esteja assim. Deus está falando com você, Deus está repetindo, e se você está falando assim, não, Senhor, eu não quero. Ou talvez você e seu coração esteja igual a Moisés. Você ouviu, entendeu, você está chegando, mas você está falando, Senhor, sabe como é, né? Não é desse jeito, Senhor. O Senhor sabe que, né? O Senhor sabe como que é a vida aqui, né? O Senhor sabe como é a minha vida? Não dá, né? Né, Deus, não dá para me fazer. Não dá. Talvez seu coração esteja assim, se sentindo incapaz. Mas eu oro. Eu quero que seu coração, nesta noite, não seja conforme o jovem rico. O jovem rico foi chamado por Deus. Foi chamado por Jesus. Jesus falou, segue, vem andar comigo. Eu quero você do meu lado. Eu quero você aqui, junto comigo. E diz a palavra que aquele jovem, ele se entristece, ele vira as costas para Jesus, ele vira as costas para as promessas de Deus, o chamado de Jesus. Ele diz, para mim não dá, esse negócio de servir a Deus,
Tem que largar tudo pelo Senhor Jesus? Tem que largar tudo pelo Senhor? Não dá para mim. Em primeiro lugar, Senhor, não, para mim não dá. Para mim não dá. De jovem, não atendeu o chamado. E eu espero que nessa noite você não seja esse jovem rico. Quando Deus está te chamando, um compromisso, um relacionamento, para o serviço, você não vire as costas. Você não fala, Senhor, para mim não dá. Para mim não dá. Aí você diga, sim, eis-me aqui. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que nada acontece por acaso. Por mais que seja o pastor que prepara as mensagens, não é o pastor que traz vocês aqui. Não é. Essa mensagem nos mostra que Deus está dando uma nova chance. Deus está te dando uma nova chance para você aceitar o chamado. Você agarrar esse chamado de vez, falar, Senhor, eu aceito andar com o Senhor, eu aceito servi-lo, eu quero, eis-me aqui, Senhor, eu me rendo diante do Senhor, eu quero assumir esse compromisso sem desculpa, sem reserva, eis-me aqui, Senhor, totalmente disponível. Está falando conosco. Se esse é o seu desejo, de aceitar o chamado de Deus, e de pé, quero orar por você. Vamos orar nesse momento.